Bom, boa noite para o pessoal do presencial, novamente, né, para vocês, boa noite. Boa noite para quem está vendo a aula de casa pelo online ou pelo Facebook. A gente vai começar hoje a trabalhar aí o direito administrativo nessa turma de carreiras administrativas. Olha só, pessoal, no desenvolvimento dessa nossa primeira aula, eu pretendo fazer o seguinte, me apresentar para vocês e depois apresentar o curso para vocês, apresentar um resumo daquilo que a gente vai estar estudando em direito administrativo. E na sequência eu vou pegar e vou estar abordando aí os conceitos iniciais do que é esse tal do direito administrativo. Vamos pensar igual um documentário, direito administrativo, o que é, para que serve, para onde vai, de onde veio, mais ou menos por aí, né? Pegar e abordar aí as características básicas desse tal de direito administrativo de Estado e de administração pública. Mas antes disso, eu quero pegar e matar aqui alguns recadinhos que tem para a galera. Primeiro, ó, tem uma lista aqui de abraços gigante, dá um focada, ó, foca na lista, assim, abraço para todo mundo que está aqui na lista aqui. Eu vou representar todo mundo por meio de 3 nomes aqui. Tatiana Oliveira de Jundiaí, São Paulo, um abraço. A Yara Mastelari de Santa Fé do Sul, um abraço também. E o Moisés Fagundes de Brasília, aí um abraço. Olha, pessoal, desculpa não mandar um abraço para todo mundo, mas é porque aí a gente vai passar a aula dando abraço. O objetivo da aula é estudar, né? Vamos falar a verdade aí. E aí um abraço também para a galera do presencial que me cobrou aqui. Falou, ó, professor, vai mandar abraço para eles, é para mandar abraço para nós também. Então tá, um abraço para vocês aqui. A galera do presencial depois a gente tromba ali fora, dá abraço de verdade. Beleza aí. Outros recados aqui que pediram para eu passar para vocês. O curso, esse curso de carreiras administrativas, ele está com a promoção aqui com um desconto para quem tiver interesse em estar adquirindo ele, adquirir o acesso integral a ele aí, que a gente sabe que tem um pessoal que está com acesso provisório, gratuito pela internet ao curso. Agora, para quem quiser ter o acesso integral, usar um cupom de desconto aqui. O cupom de desconto que você tem que colocar na tua compra é esse aqui, ó. Desconto 30. Por que 30? Porque ele dá 100% de desconto? Não, porque dá 30% de desconto, né, pessoal? Quanto que é o curso? Alguém vai perguntar daqui a pouco pela internet em algum lugar aí, qual é o valor integral do curso, né, para poder estar calculando aí quanto que ficaria esse desconto. Eu não sei qual é o valor integral, mas lá no site do Focus, lá para quem entrar, vai estar lá o valor integral, joga o cupom de desconto, já aparece ali o valor de custo que vai ter para quem tiver interesse em adquirir. Eu recomendo a aquisição pelo seguinte, esse curso aqui, pelo menos no que tange a minha matéria, ele está muito bem servido. O curso mais bem servido de Direito Administrativo é esse. Poxa vida, me deram 36 horas aula para trabalhar com vocês só doutrina de Direito Administrativo. Nessas 36 horas aula não entra as leis do Direito Administrativo. As leis serão trabalhadas por fora ainda com o professor Franco. Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, Lei de Improbidade Administrativa, Lei de Licitações e Contratos. Então, assim, a gente pode dizer que mais ou menos esse curso tem umas 50 horas aula de Direito Administrativo, se for somar a parte que eu vou trabalhar com vocês e a parte que o professor Franco vai trabalhar com vocês. No que tange ao direito administrativo, o curso está muito servido. E como que é o nome da área que a gente está se preparando mesmo? É carreiras administrativas. Por que carreiras administrativas? Porque é para contratar pessoas para trabalhar com as rotinas administrativas, rotinas que são utilizadas dentro da administração pública. E tudo isso atrai o meu glorioso direito administrativo. Para você trabalhar com rotina administrativa, você tem que conhecer a base da coisa, que é o direito administrativo. Além do recado aí do cupom de desconto, também para a galera aí de casa, a galera do presencial já teve acesso já, mas para a galera de casa, quiser estar adquirindo aí a apostila preparatória do Carreiras Administrativas. Essa apostila aqui, ela vai abordar língua portuguesa, noções de informática, ética no serviço público, raciocínio lógico, matemática, noções de direito constitucional e noções de direito administrativo. E para a galera do online fica uma dica, eu disponibilizei um materialzinho para a aula de hoje, um material complementar. Esse material complementar aborda os primeiros capítulos da apostila.
para ficar aí de chamariz, para ver a qualidade do trabalho. Agora, nas próximas aulas, eu não vou disponibilizar o material na íntegra, igual foi disponibilizado, porque ele já está na apostila. Eu vou estar disponibilizando aí um resumo do que a gente vai estar abordando. Isso para a galera do online. A galera do presencial está tranquilo, abre a apostila e acompanha a aula. Eu que escrevi a apostila, eu que dou a aula, pode ter certeza que vai ficar bem fácil entender a apostila com base na aula e vice-versa aí. Vou estar seguindo os tópicos bem à risca. Detalhe, às vezes acontece de para quem tem a apostila, você vê que eu pulo um tópico ou outro. Igual no começo vai acontecer isso com alguns tópicos aí. Por que isso? Porque são tópicos que vale a pena a gente ter por escrito para uma consulta, mas que não há necessidade de estar estudando porque não está no edital. Não está no edital da Polícia Federal Administrativa, que foi a base para montar esse curso aqui. São materiais, assim, conteúdos que eu entendo que tem que ter um material escrito. O material escrito ele é mais fixo, ele vai permanecer no tempo por mais tempo, vamos assim dizer, né? Ficou redundante, mas é isso mesmo. Então tem que ter. Agora não há necessidade de estar abordando tudo dentro da sala de aula, mas pode ficar tranquilo, a gente vai abordar muita coisa, muita mesmo. Além de falar da apostila de carreiras administrativas aí que o pessoal encontra no site, o Focus também está trabalhando com a apostila para o concurso do ATA. ATA, se eu não estou enganado, é o técnico administrativo da Receita Federal, certo? Confirma aí o pessoal do fundo aí, o ATA Ministério da Fazenda? Ministério da Fazenda é Receita Federal, pô, isso mesmo, cara. Ah, tá. Técnico do Ministério da Fazenda ou da Receita Federal. A Receita Federal é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda. Vai dar no mesmo aí. Também a apostila para administrativo da Polícia Federal, essa apostila que a gente está vendo aqui. A apostila para administrativo da Polícia Rodoviária Federal. A apostila para o Ministério Público da União e a carreiras administrativas, né, volume 1 e 2. Tudo isso aí o pessoal pode estar encontrando lá no site do Focus lá. Bom, pessoal, passou o momento merchan. Vamos agora pegar aí e falar um pouquinho de mim. Não é do matéria ainda não, né? Deixa eu me apresentar para vocês aí. Aqui na sala de aula eu conheço, posso dizer aí, metade das cabeças que estão aqui. Agora do presencial, do online, não devo conhecer quase ninguém que está vendo essa aula aí. Um ou outro aí que deve ser parente, né? Às vezes uma mãe lá está passando na frente do computador. Ah, meu filho está no Facebook. Aí pega e dá uma olhada na aula ali. Então, mãe, tirando você, deixa eu me apresentar para o restante do pessoal do online. Pessoal, meu nome é Robson Facchini. Quem tiver interesse de falar comigo pode chamar de Robson, pode chamar de Facchini, pode chamar de professor, prof, ei você, ô psil, eu vou atender, tá tranquilo. Não tem preconceito não. E como profissional, eu sou servidor público desde sempre, assim, eu posso dizer, quando eu adquiri a idade de trabalhar, né, tá virando hominho, fez 18 anos, tem que trabalhar, algo já me levava para o caminho do concurso público. Eu sou de uma cidadezinha pequena do interior de São Paulo, uma cidade chamada Rancharia. E lá em Rancharia não é igual Cascavel não, lá não tem opção de trabalho. Aqui em Cascavel a gente vive bem servido. Apesar da crise, a gente sabe que mesmo assim gera reflexo até aqui, mas ainda assim Cascavel é uma cidade muito bem servida. A cidade que eu venho, pessoal, depois que você termina o colegial, de opção de trabalho você tem ir para a roça, o boia fria. Você tem a opção de ser saqueiro em uma indústria de soja, ficar carregando o saco de 60 quilos nas costas. Vários amigos meus assumiram essa profissão de saqueiro e eles desenvolveram tudo hérnia de disco. Complicado. Você tem a opção de trabalhar num frigorífico, de desossar frango. Vários amigos meus partiram para essa daí e perderam o dedo também. Os colegas jogam bola, mas não dá para jogar beisebol. Falta dedo para agarrar a bolinha lá. Então, assim, era uma realidade complicada para ir para o mercado de trabalho. E eu pensava da seguinte forma, pô, eu no colégio não era o melhor aluno da turma, longe disso, gostava da minha bagunça, pá, mas estava longe de ser uma pessoa boba. Eu entendia quando alguém apresentava uma regra de substantivo composto plural dele como é montado, eu entendia uma aplicação de crase, uma aplicação de pronome, podia não lembrar na hora de fazer um texto, mas garanto que enquanto o professor estava dando aula, aquilo passava na minha cabeça. Eu entendia, tinha notas razoáveis nas minhas provas, sempre gostei de matemática, tinha um desempenho bom. Ficava pensando, puxa vida, será que essa passagem pelo colegial não valeu de nada? Aí beleza, veio a hora de trabalhar e
no mesmo momento saiu um concurso para a prefeitura de Rancharia da minha cidade. E peguei isso daí para aquele concurso. Eu ia para uma biblioteca, ficava lá estudando lá para um cargo de técnico administrativo. Eu chegava lá de manhã e ia embora à noite. Tinha um amigo meu, na época ele estudava para fazer a faculdade de Química na UEM, então ele tinha esse hábito de ir para a biblioteca, se preparar para o pré-vestibular e falou para mim, vai lá, você passa o dia lá estudando. E eu passei. Eu passei nesse concurso para técnico administrativo da prefeitura. Tinha 10 vagas, eu fui o 10º colocado certinho. Não rolou nomeação, infelizmente. Naquela época não existia direito adquirido à nomeação para quem passa dentro do número de vagas. Aí, aproveitando a oportunidade, já ensino a primeira regra do direito administrativo. Hoje, quando uma pessoa se inscreve em um concurso para um determinado número de vagas, está lá no edital, é tantas vagas, quem passar dentro daquele número que apareceu no edital tem direito de ser nomeado dentro do prazo de validade do concurso público. Se o concurso tem a validade de 2 anos, o Estado tem 2 anos para nomear a pessoa, mas a pessoa tem o direito de ser nomeada. Se a pessoa não for nomeada dentro desse prazo, a pessoa pode entrar com um mandado de segurança, que aí o Poder Judiciário vai estar forçando a nomeação aí. Mas naquela época não era assim, não me nomearam. Beleza. Aí saiu um concurso para trabalhar na penitenciária lá em São Paulo. Lá. Falei, vou estudar para esse negócio aqui. Estudei para o concurso da penitenciária, tinha 500 e poucas vagas, fiquei em 300 e pouco. Maravilha, passei. Só que tinha uma maldita de uma prova oral. E na prova oral me perguntaram só coisa que eu não sabia. Você acha? Podia perguntar um monte de coisa que eu sabia, só perguntaram o que eu não sabia. Aí de 300 e pouco eu virei o 1000 e pouco do concurso. Bailei, não foi esse que me nomeou. Já estava meio descrente desse negócio de concurso, tinha arrumado um emprego numa loja de móveis. Um dia estou na frente da loja de móveis com um amigo meu, a gente trabalhava junto ali, e a gente viu uma fila na frente de um banco. O banco ficava na frente da loja, era Nossa Caixa, Nosso Banco, nem existe mais essa instituição bancária lá em São Paulo. E aí, olhando aquela fila grande, eu falei para o meu colega, que fila é essa? Ele, isso aqui é para trabalhar na penitenciária, um negócio de muralha lá na cadeia. Falei, esse negócio de concurso eu não faço não, cara. Eu fiz uns 2 concursos aí, tudo maracutá isso aí. Num eu tava bem, me derrubou, no outro eu passei, não me nomearam, não faço esse negócio. Aí meu camarada falou assim, Gazeta o nome dele, senão tem que ficar registrado, Gazeta. Ele falou, Facchini, eu vou fazer. Eu já tentei 7 vezes a PM e reprovei nas 7. Mas eu tô sentindo que chegou minha hora, eu vou passar na PM. Vou passar nesse, quer dizer, eu vou passar nesse negócio de trabalhar na cadeia aí. É porque não é para eu ser PM, é para eu ir para cadeia. E eu queria que você fizesse esse concurso também. Por que você quer que eu faça, Gazeta? Para eu ter um colega para tirar sarro na cara, depois que eu passar, né? Imagina, eu passei e você não passou, otário, pá. Falei, achei legal o motivo do Gazeta, nobre, só que eu não tinha dinheiro. Aí adivinha o Gazeta o que ele falou para mim? Eu pago a sua inscrição. Falei, então, né, beleza. No outro dia tentei devolver o dinheiro pro Gazeta, mas a zoeira já começou no outro dia. O Gazeta, ele falou que era pra gente beber o dinheiro da inscrição, que já era ele comemorando por antecipação a aprovação dele. Tá bom, né? Feita essa etapa da inscrição aí, passou um tempo, a gente foi fazer a prova, fiz a prova e eu passei. O Gazeta não passou, coitado. Gazeta, valeu. Aí, beleza, passei e assumi esse cargo em 2002, agente de escolta e vigilância penitenciária, lá em São Paulo. Trabalhei nesse cargo até 2004. No ano de 2004, saiu o concurso para agente penitenciário do Paraná. E na mesma época, saiu um concurso para agente penitenciário em São Paulo. Agora, olha a diferença. Lá em São Paulo, eu trabalhava fazendo segurança externa, torre. O cargo que saiu em 2004 lá em São Paulo era para trabalhar interno, dentro da cadeia, lá fazendo o controle de preso. Eu queria o do Paraná. Aqui no Paraná o negócio era bom, salário legalzão, paz, cadeia parece que estavam bem controlada. Lá em São Paulo é o inferno e era o inferno naquela época. Mas eu fiz os 2 de sarro. Falei, o do Paraná eu quero, vou fazer o de São Paulo para teste, prova na mesma época, né? E passei nos 2. O Paraná demorou para nomear, demorou. Deu tempo de eu assumir o cargo lá em São Paulo por 2 anos. Fui agente de segurança penitenciária lá na Praia Grande, de 2004 até 2006, até que o Paraná me nomeou para agente penitenciário e eu vim para Cascavel. Trabalhei aqui em Cascavel na PEC, trabalhei na PIC, fiquei aqui na penitenciária do estado de 2006 até 2010.
Em 2009, saiu o concurso para agente penitenciário federal. Aí olha como que eu pensei. Esse negócio de cadeia é comigo mesmo. Eu já assisti o Carandiru, já assisti Cela 213, eu já assisti A Fuga, eu sei tudo de cadeia, fora a realidade que eu vivencio lá dentro. Eu vou passar nesse negócio de penitenciária federal, e na hora que sair a penitenciária continental, eu vou fazer também, vou passar, penitenciária mundial, é comigo mesmo esse negócio de cadeia. Só que detalhe, lembra que eu falei que eu estudei em 2004 para fazer agente penitenciário do Paraná e São Paulo? Não estudei mais, de 2004 até 2009, não tinha estudado mais nada. Mas falei, vou fazer esse negócio e vou passar. Me matriculei num curso, estudei pra caramba. Eu fiz uma preparação de 2 meses. Eu gosto de falar isso, pessoal. Primeiro, para me gabar um pouquinho, concurseiro é vaidoso, tem que se gabar. Além disso também, para mostrar para vocês que não tem prazo mínimo de preparação. Às vezes as pessoas te falam, você precisa estudar 2 anos para passar em um determinado concurso. Para cada um é de um jeito. Por exemplo, se uma pessoa estuda 4 horas por dia, todo dia, em 30 dias, essa pessoa vai estudar 120 horas. Se uma pessoa estuda 10 horas por dia, todo dia, em 30 dias, essa pessoa vai estudar 300 horas. A preparação em um mês de quem estudou 10 horas por dia é igual, é equivalente a de quem estudou 4 horas por dia? Não, então o resultado é diferente também. Eu passei 2 meses aí de alma entregue para os estudos, mas deu certo. Passei na penitenciária federal. Aí beleza, assumi o cargo de agente penitenciário federal em 2010. Falei, agora eu vou aposentar, porque não vai sair o concurso da penitenciária mundial, então estou de boa aqui. Comecei a dar aula nessa época, dei aula de processo penal por 1 ano, e depois direito administrativo, acho que eu já estou com 5 anos dando aula de direito administrativo. É bem dizer, todo dia entrando em sala de aula para falar a mesma coisa, direito administrativo. Eu tenho muito prazer aí de ensinar essa matéria, até porque acredito eu que dos direitos é um dos direitos mais difíceis que tem. É pesada essa matéria aqui. Então assim, eu acho bem bacana poder ajudar pessoas a entender um pouquinho melhor ela, né? Aí tô lá, dando minha aula, indo para a cadeia. No ano de 2013 me veio na cabeça a vontade de estudar para concurso de novo. Falei, eu quero passar em mais alguma coisa. Dá para passar em mais alguma coisa. E aí enxerguei a área de Tribunal de Contas, auditor de Tribunal de Contas. Estudei para fazer o Tribunal de Contas do DF, não passei, estudei pra caramba. Estudei muito mais que 2 meses, na média de 10 horas por dia. Não deu para brilhar aquilo lá não, difícil pra caramba. Mas bati na trave, fiquei em 39º para 19 vagas, assim, fui até relativamente bem. Estudei, fiz concurso para agências reguladoras nessa mesma época aí. Beleza, até que no ano de 2014 apareceu o concurso do Tribunal de Contas dos municípios do estado de Goiás. Falei, eu vou emplacar esse cargo aí. E peguei e fiz esse concurso, ele foi organizado pela banca FCC e eu passei nele. Auditor Tribunal de Contas dos municípios do estado de Goiás. Estou esperando essa nomeação aí. Na verdade foi 2014 não, a prova foi 2015. 2014 passei estudando, 2015 eu fiz essa prova, estou agora aguardando nomeação. Então assim, pessoal, me apresentei para vocês, falei um pouquinho da minha experiência profissional no ramo do concurso público, bem dizer toda a minha experiência profissional no ramo do concurso público. Eu estou trabalhando em cargo público de 2002 até hoje, eu tenho 14 anos aí como servidor público. Se continuar nessa área de penitenciária, daqui a pouquinho eu aposento. Se tem um negócio de aposentadoria especial aí, olha que firmeza, em aposentar novo, hein? Maravilha. Mas não vai acontecer comigo não, eu vou sair fora aí, vou ir para uma realidade que aposenta mais velhinho aí. Tudo na sua hora. Deixa eu virar auditor. Assim, pessoal, eu espero com essa apresentação da minha pessoa poder ter passado um pouquinho de, vamos assim dizer, conforto para vocês aí, poder demonstrar que eu acredito que vocês estão em boas mãos aí no que tange ao direito administrativo, no que tange a minha parte, no que tange a parte do professor Franco. Eu acredito que vocês vão estar bem assessorados. Aí, é claro, o trabalho grosso é com vocês. Eu vou estar aqui explicando regras, regras que muitas vezes, ouvindo o professor falar, vocês podem até entender, só que depois de 2 dias sem contato com a regra, ela vai embora. É igual novela, você está vendo novela, você não entende? A novela, um filme, está entendendo? 2 dias depois vai contar para alguém a novela ou o filme, você vai conseguir dar todos os detalhes? Não, vai
dar 10% do que você viu ali. Então é natural isso, informação foi feita para entrar na cabeça, ser processada e ser dispensada. Para a gente conseguir fixar a informação que é necessária para passar em um concurso, a gente vai ter que passar muito tempo lendo a apostila, muito tempo lendo o caderno que está sendo desenvolvido durante o curso. Por exemplo, ó, não vou nem pegar aqui, tem um conceito que eu vou passar para vocês, mais lá na frente, autoexecutoriedade. Cai em prova, sim, a autoexecutoriedade é a prerrogativa que a administração pública tem de executar seus próprios atos sem depender do poder judiciário. Nesse contexto aqui não dá para entender quase nada, né? A pessoa pega e joga uma informação no vácuo assim, mas uma coisa eu garanto para vocês, mesmo sem entender, quem decorar essa ideia, decorar sem nem saber o que está falando, acerta a questão de prova que cobrar a tal da autoexecutoriedade. E detalhe, o processo de decorar ajuda a gente a conseguir entender. Eu passei muitas horas da minha vida estudando por meio de decoreba. Estudei muito AFO, contabilidade, economia, assim. Ficava andando para um lado e para o outro no meu quarto decorando o conceito. Aí chegava uma hora, brilhou. O negócio clareou, agora eu entendi como isso aqui funciona. Registrou no HD de fato. A informação não vai mais embora. Então, assim, esse trabalho é um trabalho única e exclusivamente de vocês. A gente tem pessoas aqui, várias pessoas diferentes, tanto na sala quanto em casa, vendo a mesma aula, e os resultados serão diferentes também, porque a dedicação de cada um vai ser diferente de um do outro. A formação pessoal de cada um até chegar aqui também é diferente. Vamos falar a verdade, uma pessoa que teve uma formação mais bem abastada, né, colégios melhores, essa pessoa ela vai ter um pouco mais de facilidade para processar informações complexas, enquanto a pessoa que vem de uma formação mais básica vai ter que correr atrás dessa diferença aí para poder estar no mesmo nível. E vai estar, viu, pessoal? Vai estar. Porque, olha, apesar de ter passado em vários concursos aí, deixo claro, eu sou aluno de escola pública a vida toda. Eu vim do colégio público, a minha base ali foi uma base mediana para ruim, vamos falar a verdade, e eu corri atrás por fora depois. E deu certo aí, então dá para qualquer um. Bom, pessoal, agora todo mundo já me conhece um pouquinho aí. Vamos trabalhar aí o tal do direito administrativo. Vamos começar a montar esse caderninho. O caderno vai ficar beautiful, confia em mim. Eu sei o que eu estou falando aí, o caderno vai ficar top. Pessoal, de início, a gente tem que saber o que é o direito administrativo, qual é o conceito de direito administrativo. Em regra, quando a gente vai estudar qualquer coisa nova, o nosso estudo começa entendendo o que é aquilo que a gente tem que estudar. O conceito daquilo, né? E a palavra direito administrativo, ela é uma palavra composta. Na verdade, aqui a gente tem uma expressão composta. Por que composta? Porque essa expressão ela é formada pela soma de duas palavras. A palavra direito e a palavra administrativo. Então, para chegar numa definição do que é o direito administrativo, eu vou partir da seguinte ideia. Eu quero saber o que é direito, sem a palavra administrativo. Tira a palavra administrativo fora, vamos ficar só com o direito. Depois a gente acrescenta ao termo direito a ideia do tal administrativo aí. Pessoal, o direito, ele é o conjunto de regras que serve para regular a vida em sociedade, para fazer a gente conseguir viver legal em grupo aí. Daqui a pouco eu vou estar dando um tempo para vocês anotarem o conceito. Por enquanto é só ouvir a ideia. Para a gente viver em grupo, é necessário que exista regras dizendo quem tem a razão em determinados momentos. Por exemplo, eu vou até uma loja, vou comprar uma televisão. Aí beleza, paguei a televisão à vista ali na hora, me entregaram a televisão, testaram ela antes, ela funcionava. Me entregaram ela, cheguei em casa, instalei ela, ela não funciona mais. Aí eu vou lá na loja para reclamar, o dono da loja fala assim para mim, ó, na hora que você comprou, foi feito o teste. Você levou para tua casa, vai saber o que aconteceu nesses 2 minutos daqui até sua casa, né? A loja não se responsabiliza por isso não, é problema seu.
Aí, tá, é mesmo? É problema meu? Então eu paguei à vista e agora vou ter que arcar com esse prejuízo. Se isso acontecer, eu me conhecendo, eu vou querer matar o dono da loja. E a gente vai ter um conflito. Imagina eu querendo matar ele e ele não querendo morrer. Imagina ele querendo me matar também. Eu sendo deselegante com ele, sendo deselegante comigo. Para evitar o conflito, vem o quê? Vem as regras estabelecendo aí quais são os direitos de cada uma das partes. Nesse caso específico, né, o Código do Consumidor me dá direito pelo menos a uma assistência técnica ao produto. No mínimo a isso, já não estou desamparado totalmente. Uma outra forma de a gente entender legal como o direito é importante para regular a vida em sociedade é a gente tentar enxergar um mundo que não existia direito. Um mundo tipo época das cavernas, aquela época pré-histórica ali. Segundo ouvi dizer, na época das cavernas, quando um homem ele queria arrumar uma namorada, não tinha aquele negócio de conquistar ela não. Conquista é coisa do século XX, século XXI. O cara pegava um bastão, uma marreta, ficava esperando a gatinha passar. Na hora que ela passava, ele dava uma bastãozada na cabeça dela, ela desmaiava, ficava tonta, né? Ai meu Deus, deve doer aquele negócio. O cara grudava ela pelo cabelo, levava para casa, chegava lá, mostrava para ela aquela pilha de louça. Falava, ó, isso aqui agora é na tua conta, gatinha. Você é minha mulher, você tem meu sobrenome, você é fulana e o sobrenome do cara, do maldito que fez isso aí. A turma aqui tem um número legal de mulher aí. Dá a opinião de vocês. Será que naquela época a pancada na cabeça não doía? Começou a doer de um tempo para cá? Eu acho que já doía. Era o mesmo ser humano, era a mesma composição física, a dor era igual. Mas a mulher não podia reclamar, por quê? Porque não tinha direito, não tinha regra. Imagina alguém virar para ela e falar, ó, chama a polícia, mas a polícia vai ser inventada daqui 10 milhões de anos, daqui 10 mil anos, por enquanto não tem o que fazer, mata no peito. Um outro problema que poderia acontecer no mundo sem direito. Imagina o cidadão, ele acorda, aí ele olha para a casa do vizinho dele, pô, os alface do vizinho tá crescendo melhor que o meu, cebolinha dele tá top. Olha a árvore dele que legal, a mulher do vizinho é bacana, as filhas do vizinho são bacana, os filhos do vizinho davam bons escravos, rapaziada forte, podia trabalhar para mim. Aí vou lá na casa do vizinho e falo, vizinho, é o seguinte, some no mundo e deixa a família, tua família agora é minha família. Se ficar aqui vai tomar muita porrada, vizinho, você não tem noção tanto que você vai apanhar. Por que, o vizinho pergunta? Porque eu sou mais forte que você e eu vou impor a minha vontade à força. Já que não tem regra para garantir os teus direitos, não existe direito, o teu direito é o que eu deixar de direito para você. Eu te dou o direito de correr, some daqui. A mulher do cara vira mais uma das mulheres do harém, as filhas desse cara vira mais umas das mulheres do harém, os filhos desse cara ficam de escravo. Olha que bacana um mundo sem direito, né? No mundo sem direito, só vai se dar bem quem é mais forte. Hoje no mundo com direito não é muito diferente, né? Se dá bem quem é mais forte também. Mas a coisa está mudando um pouquinho. Então assim, para a gente viver legal em sociedade, para não haver um desequilíbrio entre os mais fortes e os mais fracos, é que vem o direito aí. Agora a gente coloca no caderno uma ideia do que é o direito. Anota assim. Já está o que é o direito, coloca aí. É um conjunto de regras impostas coativamente pelo Estado, conjunto de regras impostas coativamente pelo Estado, para regular a vida em sociedade, conjunto de regras impostas coativamente pelo Estado para regular a vida em sociedade e permitir a convivência pacífica entre as pessoas.
permitir a convivência pacífica entre as pessoas. Pessoal, a ideia do que é o direito, acredito eu que ficou bem explanada aí antes, mas eu quero abordar mais um detalhe desse conceito de direito. Segundo o conceito que vocês anotaram no caderno, o direito é um conjunto de regras que são impostas coativamente pelo Estado. O Estado, essa figura, esse tal de Estado, vai ser o grande personagem dessa nossa primeira aula. Figura importante aqui da nossa primeira aula. E quem é o Estado? O Estado, a gente tem que ver ele como sendo uma espécie de instituição criada para dizer o direito, para falar o que cada um pode, o que cada um não pode. Além do Estado dizer o direito, ele vai aplicar o direito de forma coativa. Ele não negocia o direito. Ele fala, determinada situação, a regra é essa. Você concordando ou não, você tem que se submeter à regra. Porque o Estado é que é o imperador da coisa toda. É ele que manda no território que ele administra. Por exemplo, o Estado brasileiro, ele tem uma regrinha que incomoda muita gente. É proibido usar tóxico. Colocar logo assim, é proibido fumar um baseado. Beleza, eu lembro uma vez, eu ouvi uma música do D2, ele falando lá que ele não concordava com a regra, proibido fumar um baseado. Tá, mas a regra não é negociada, isso aqui não é contrato não. O Estado não fala para a pessoa, se você concordar, você não precisa fumar baseado. Ele simplesmente fala, é proibido usar droga e acabou. Igual quando você está dirigindo o teu carro, você pega uma via de 60 km por hora. Não tem a placa indicando lá os 60 km por hora? Tem. Você pode andar acima disso? Se tiver com muita urgência, com muita pressa, pode? Não pode. Por quê? Porque o Estado que manda, ele impõe a vontade dele. Quem não quiser obedecer vai ser punido por ele, já que a pessoa aí está querendo descumprir a vontade do tal do Estado. Então, bom, nesse primeiro momento a gente sabe que o direito serve para regular a vida em sociedade, que quem cria o direito é o tal do Estado. O nosso objetivo é entender o que é o direito administrativo, mas antes disso, a gente ainda precisa conhecer mais uma informação. O direito, ele é dividido em dois ramos. São os chamados ramos do direito. Tem o chamado direito privado e o direito público. Aí, ó, vou dar uma dica de estudo já para vocês. Direito privado vai ser de um jeito, direito público vai ser do outro, obviamente. Se fosse tudo igual, não tinha dois ramos do direito, era um só, era o direito, era tudo daquele jeito. Se a gente tem duas regras, uma com uma cara, outra com outra cara, para entender melhor essas regras, vale a pena a gente comparar elas. Eu vou explicar o direito privado, vou explicar o direito público e depois a gente começa a analisar diferenças e semelhanças. É isso que vai facilitar o nosso entendimento. Por exemplo, não tem aqueles freezers que são verticais? Parece uma geladeira, certo? Aí pode chegar um leigo na loja de eletrodoméstico, ele olha aquilo, nossa, que geladeira bonita. Aí alguém fala para ele, isso aqui não é geladeira não, isso aqui é um freezer. Ele tá, mas qual que é a diferença disso para a geladeira? Não vai ser por meio das diferenças que vai dar para entender o que é o freezer em relação à geladeira? É, as diferenças. É a mesma coisa na aula de direito administrativo. Eu vou estar o tempo todo falando para vocês, foca nas diferenças. Vamos lá então. Direito privado é um ramo do direito onde as regras que são criadas pelo Estado servem para regular as relações entre os particulares. Então a gente vai ter um conflito entre particulares e esse conflito aí ele vai dizer quem tem a razão com base no direito privado. Então lembra disso, o direito privado vai regular as relações entre os particulares. E uma das grandes características do direito privado é que os particulares, eles são tratados com igualdade pelas regras do direito privado. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo é igual, todo mundo tem o mesmo direito. Por exemplo,
para ter uma relação de compra e venda. Compra e venda é relação patrimonial. O patrimônio de uma pessoa vai ser transferido mediante pagamento para outra pessoa, certo? Relações patrimoniais são reguladas pelo direito civil. O direito civil prevê que para uma pessoa poder vender um objeto para outra, as duas têm que querer fazer negócio. Uma tem que querer vender, outra tem que querer comprar. Se só uma quer fazer o negócio, não dá certo. Por exemplo, esse relógio teu, você vende ele para mim por 10 mil reais? Sim ou não? Aí, ó, o colega falou que vende o relógio por 10 mil reais, mas eu não compro, bobão. Então pronto, ó, não vai ter negócio. Eu ofereci para não dar negócio mesmo, não vai ter negócio. Agora, se eu concordar em pagar os 10 mil que ele quer, a gente faz o negócio. Olha uma outra ideia, você vende por R$1? Não vende por R$1 o relógio para mim. Agora, beleza, então, vamos incrementar esse exemplo. Imagina que eu estou metendo a mão aqui atrás e puxando uma bazuca. Apontei a bazuca para você e fala, aí meu irmão, me vende esse relógio por R$1, tem como? Você vende? Então toma, tem R$1, me passa meu relógio. A gente conseguiu fazer negócio. Mas será que ele estava com vontade de vender o relógio para mim? Não, ele vendeu porque ele está com a bazuca apontada para a cara dele. Ele está sendo coagido. Nesse caso eu cometi um roubo disfarçado de compra, né? Então assim, o direito civil, ele prevê a igualdade de vontade entre o comprador e entre o vendedor para ter um negócio. Da mesma forma, vamos supor aí, qualquer processo judicial regulado pelo direito privado vai garantir para ambas as partes do processo os mesmos direitos. Por exemplo, se quem entrou com o processo tem direito a um prazo para apresentar provas, quem está sendo processado tem o mesmo prazo para apresentar provas em sua defesa também. Se uma parte pode recorrer de uma decisão, outra parte também pode recorrer da decisão. Aqui todo mundo igual. Um outro exemplo dessa igualdade regulada pelo direito privado, e ainda dentro do direito civil, está no casamento. Na época das cavernas eu comentei, né, que para ter aí o casamento era só o querido dar uma tacapizada na cabeça da querida e levar para casa. Não interessa a vontade dela. Olha hoje como que é. Direito civil fala que os dois têm que querer o matrimônio. Se um quiser e o outro não quiser, não vai ter matrimônio. Aí pronto, né? Foi acrescido aí ao casamento a ideia de conquista. Tem que rolar conquista, né? Imagina a mulher virar e falar, não vou casar. Não vai casar então, acabou o negócio aí, fica só o carão ali na hora do casamento, né? Então lembra disso, direito privado, igualdade entre as partes. E o direito privado, ele é regulado por um princípio chamado princípio da autonomia da vontade. Esse princípio da autonomia da vontade, ele aparece lá na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 2. Artigo 5º, inciso 2. O princípio da autonomia da vontade fala o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude da lei. Falando assim de uma forma mais simplificada, o princípio da autonomia da vontade fala que os particulares podem fazer tudo o que não é proibido pela lei. Se não tem lei proibindo, para nós é permitido. Pode ter condutas que, a depender do grupo social que a conduta é abordada, a conduta seja considerada imoral. Mas se não tiver lei proibindo ela, essa conduta ela é permitida. Mesmo sendo imoral, ela seria permitida. Um exemplo, ó. Eu decidi estudar para passar num concurso de juiz de direito. Isso é proibido pelo direito? Estudar para juiz? Não, se não é proibido, então é permitido. Beleza. Para estudar para juiz, olha o método que eu decidi utilizar. Eu comprei um videogame, um Xbox One, não sei nem falar esse negócio, e eu instalei um jogo de futebol nele lá, Copa do Mundo 2018 já, o jogo que eu instalei lá no meu videogame lá. E eu passo o dia me preparando, jogando videogame. Eu jogo videogame o dia inteiro. Eu fico prestando atenção no árbitro. Quando acontece uma falta, por exemplo, ver se o árbitro foi justo em apitar a falta ou não, escanteio. É o meu estudo de direito, não é? Juiz não mexe com justiça.
Eu estou vendo a justiça dentro do campo de futebol. Beleza, minha preparação é proibida pelo direito? Não. Dá resultado? Não. É coisa de maluco, mas não é proibido pelo direito. Então eu posso fazer. O que eu não posso é querer vender o baseado para o cara que quer fumar, né? Porque aí eu vou estar entrando no campo do ilícito. Lembra dessa regra, particulares podem fazer tudo que não é proibido. Agora vamos para o direito público. Direito público já vai ser um ramo do direito onde a gente vai ter uma relação desigual entre as partes. Isso porque uma das partes do direito público é o Estado, a outra parte é o particular. Vamos lembrar aí quem é o Estado. Até agora a gente sabe que o Estado é uma instituição criada para criar o direito. Ele que cria o direito, que fala o que pode e o que não pode, e é ele que vai aplicar o direito. A relação é desigual pelo seguinte: o Estado, pessoal, na minha aula, pelo menos na minha aula, a gente tem que ver ele como sendo uma espécie de herói. A gente vai dizer assim, de forma conceitual, que o Estado é o defensor dos interesses da coletividade. Ele é o procurador dos interesses coletivos, o defensor dos interesses coletivos. Ele é tipo o super-homem. O super-homem é egoísta na hora de usar os poderes dele? Não, ele não é egoísta, ele usa os poderes para o bem. O Homem-Aranha tentou ser egoísta com o uso dos poderes dele. Quem lembra do filme lá do Homem-Aranha? Como quando o Homem-Aranha tomou uma picada da aranha e ele adquiriu o poder, ele não pensou em usar o poder dele para salvar o mundo, não. Ele pensou em usar o poder dele, os poderes, para ganhar uma luta clandestina, ganhar um dinheirinho, comprar um carro novo. Ele não tinha nenhum detalhe, né, na época, mas ia comprar um carro novo e dessa forma ele ia tentar conquistar a Mary Jane Watts. Olha só o egoísmo do cara. Depois deu tudo errado, o plano dele, ele teve que virar herói, defender a coletividade. O Estado, a gente tem que ver ele na minha aula com a mesma cara. Aí, pessoal, vou pedir para vocês aí tomar cuidado com um pouco que a vida pessoal de cada um pode prejudicar a gente no estudo do direito administrativo. Deve ter gente vendo a aula aqui ou em casa que está pensando assim: esse professor é maluco, ele está comendo cocô. Onde que já se viu falar que o Estado é um herói? O Estado é um defensor da coletividade. O Estado, ele é o grande estuprador da coletividade. Ele ferra com todo mundo. Ele cobra um monte de imposto, ele não dá saúde, ele não dá educação, ele não dá segurança pública. Não é assim que a gente tem que estudar direito administrativo, não. A gente tem que saber diferenciar Estado de governo. O Estado é permanente. A gente pode dizer que o Estado nunca vai acabar. Por exemplo, os Estados Unidos, lá a coisa é melhor que no Brasil, assim, do ponto de vista político-econômico? Acredito eu que seja. Só que pega os políticos daqui e põe lá para ver se não fica ruim. Dá para ficar ruim, porque o governo é uma coisa, o Estado é outro. O governo, ele é algo transitório, ele vai representar quem manda no Estado. Enquanto o Estado é permanente, o governo vai trocar de tempo em tempo. Não tem eleição para trocar governante? Tem. Uma hora entra o governante que agrada a gente, outra hora entra um governante que desagrada a gente. Então, muitas vezes, nós estamos descontentes com o governo e atribuímos isso ao Estado. Daqui a pouco, não vai ser agora, eu vou passar um esquema onde a gente vai diferenciar Estado de governo. Não é agora, não. Mas no primeiro momento já vai registrando na cabeça: o Estado, na aula do Facchini, ele é um super-herói. Galera, rapaziada aí, curtia Dragon Ball Z. Já ouviram falar que o Goku chegou no nível quase Deus? Super Saiyajin, quase Deus? Mulherada ignora o Goku, né? O Goku, vocês não têm ideia do quanto o Goku é poderoso. Pensa que o Estado é tipo um Goku. Ele é um Super Saiyajin, quase Deus aí. Ele é o herói da parada. E quando a gente tem um conflito entre os interesses desse herói e o interesse de um particular, a relação é desigual pelo seguinte: se é o Estado que faz o direito, ele vai fazer o direito dando poderes especiais para que o Estado possa defender os interesses da coletividade. Vamos lá, todo herói, para ser herói, não tem que ter algum poder específico, tem que ter alguma função que o resto não tem, um poder, por exemplo.
Vamos partir para os heróis aí do campo da ficção, num primeiro momento. O Super-Homem, pô, tem poder pra caramba. O Homem-Aranha tem poder. O Batman, ele tem um cinto de utilidade que dá mais poder para ele do que uma pessoa normal tem. O herói precisa de poder para cumprir o teu objetivo. E o Estado, ele vai ter que ter os poderes necessários para poder defender os interesses coletivos. Então, devido ao fato de o Estado defender os interesses coletivos, vamos registrar aí que ele tem poderes que o particular não possui. Poderes especiais. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui onde eu tentava comprar o relógio do colega. O colega, ele uma hora quis vender, outra hora não quis vender. Agora vamos supor que independente do valor que eu ofereça para o colega, ele não tope vender o relógio. Cheguei já em 1 milhão, ele fala, não vou vender o relógio, Facchini. Isso aqui é relíquia, herança de família. E outra, você está pensando que eu sou otário? Se eu oferecer 1 milhão é porque deve ter algum outro otário que oferece 2, né? Beleza, o colega não quer vender, não tem negócio. Agora olha como que é o Estado. Se o Estado ele quer adquirir algum imóvel, isso é para defender interesses coletivos. Tudo que o Estado faz é para defender interesses coletivos. Por exemplo, como Estado aqui eu vou pegar um município, o município de Cascavel. O município de Cascavel quer comprar um imóvel. Para que o município de Cascavel quer esse imóvel? Ele quer esse imóvel para construir uma escola pública, uma creche, vamos assim dizer. Detalhe, esse imóvel tem que ser em um bairro específico. Só em um bairro, não pode ser em nenhum outro. Por que não pode ser em nenhum outro bairro? Porque todos os outros bairros têm creche. O único bairro que não tem creche é o bairro onde o município de Cascavel está querendo comprar o terreno para construir a creche. Justifica, então, ter que ser naquele bairro específico a aquisição do terreno? Está justificado? Beleza. Só que naquele bairro ninguém está disposto a vender o terreno para o Estado. E detalhe, o município está pagando o preço justo. Ele não está pedindo esmola para ninguém não, foi feita uma avaliação de mercado, ele está pagando o preço justo, ninguém quer vender. O particular não quer vender o imóvel para o Estado. Agora detalhe, o particular ele vai usar o terreno para quê? Para defender seus próprios interesses. Às vezes o interesse dele é ver crescer mato, às vezes o interesse dele é construir uma mansão, às vezes é construir um negócio, é o interesse dele. E o Estado quer o terreno para quê? Para defender a coletividade. Então a gente tem um conflito. Aquele terreno pode servir à coletividade e ao interesse privado do particular. O que seria melhor nesse cenário aí? A coletividade ser atendida ou a vontade particular da pessoa? A coletividade, com certeza. Então nesse cenário, se ninguém quer vender o imóvel para o Estado tem o poder de realizar a desapropriação do imóvel para poder atender as necessidades da coletividade. O que é a desapropriação? É uma compra forçada. O Estado vira para a pessoa e fala, ó, tô comprando, sai fora, é meu, o valor justo está sendo pago aqui, se você concorda ou não, o problema é seu. A partir de agora o imóvel é meu. Então a gente nota o seguinte, nas relações entre particulares, uma pessoa não pode impor sua vontade a outra pessoa. Agora, nas relações entre o Estado e o particular, o Estado pode impor a vontade dele ao particular. Um exemplo na compra do imóvel quando a pessoa não quer vender. Olha outro exemplo bacana aí. O Estado criou regra de trânsito. Para quê? Para, por meio das regras de trânsito, defender a coletividade. E não defende mesmo? Quem já foi para o Paraguai aqui em Foz sabe como que é quando a regra de trânsito não se aplica. Você tá a pé, dá medo de atravessar a rua ali no Paraguai. Porque os carros vêm igual louco. Você tá de carro, dá medo de entrar de carro ali dentro, ali, porque os caras também vão vir igual louco, pode bater no carro da gente. Agora, aqui no Brasil, as regras são mais bem aplicadas, a gente tem muito mais tranquilidade para circular na via pública. E as regras são mais bem aplicadas por quê? Porque o Estado cobra. Se ele mete uma luz vermelha aí em um semáforo, e fala que quem passar naquela luz vermelha vai ser multado e coloca um radar ali para fotografar a infração. Se a pessoa passar ali, ela vai ser multada de fato, ela vai ser punida. O Estado tem poder de punir quem viola as regras dele. Já um particular, uma pessoa normal, você está do lado do semáforo, olhando,
Aí vem o cara, fura o sinal vermelho. Você pode fazer uma multa? Não, não pode fazer a multa. Você pode ficar pensando, nossa, o cara furou o sinal vermelho, é o máximo que você pode fazer. Você não pode fazer multa nenhuma, porque você não tem os poderes que o Estado tem. Último exemplo que eu vou dar desses poderes aí, esse eu queria ter esse poder, acho que é um dos poderes mais loucos que o Estado tem, é o poder de cobrar imposto. Olha o nome da coisa, imposto. O Estado pega e impõe às pessoas que elas paguem parte do lucro delas aí para o Estado poder sobreviver. Imposto. Imagina eu poder cobrar um imposto aqui na sala. Cada entrada na sala, fora a mensalidade que vocês já pagam essas coisas, vai gerar a obrigação de pagar diretamente para o professor R$10. Já dava para eu pegar e fazer uma festinha hoje à noite aí com o que vocês iam me pagar. Mas eu não posso. Quem pode é o Estado. Ele é o fodão da parada. Eu sou um coitado. Bom, pessoal, para a gente fechar essa explanação aqui entre direito privado e direito público, a gente viu que no direito privado tem o princípio da autonomia da vontade. No direito público tem um monte de princípio. Um princípio muito importante é o princípio da supremacia do interesse público. O princípio da supremacia do interesse público, ele vai representar aí a fonte dos poderes especiais que o Estado tem. Esse princípio ele apresenta uma regra bem simples. Se existe um conflito entre o interesse da coletividade e o interesse privado, prevalece o interesse da coletividade. Essa regra é de fácil aplicação aqui na sala de aula, por exemplo, em relação ao ar-condicionado. Hoje está um dia frio, está todo mundo agasalhado aqui, com exceção da minha pessoa. Por que eu não estou agasalhado, eu não estou com frio? Eu não sei o que acontece, pessoal. Quando começa a dar aula, passa o frio. Na hora que acaba a aula, eu já vou correndo colocar a blusa, que aí o frio vem. Mas durante a aula, passa o frio. Agora, dia de calor, aqui é complicado. Dia de calor, tem uma galera que fica aqui na frente, fica assim, tá calor, tá calor. O professor tá aqui cozinhando. Se tá calor para vocês, imagina para mim. E lá no fundo tá a galera, tá frio, tá frio. O que faz nesse caso aí? Aumenta a temperatura do ar ou diminui a temperatura do ar? Fazemos uma breve votação, né? Vamos ver qual que é a maioria. A maioria está com frio, a maioria está com calor. Se a maioria está com frio, a gente aumenta a temperatura. A maioria está com calor, diminui a temperatura. É o interesse da maioria se sobrepondo ao interesse da minoria. É a mesma ideia aqui. O interesse coletivo prevalece diante do interesse particular. Primeira regrinha boa de se cair em prova. Essa aqui já caiu várias vezes. O princípio da supremacia do interesse público fundamenta os poderes do Estado. Tá certo? Ou então, os poderes da administração pública decorrem do princípio da supremacia do interesse público. Certo também. Olha só, eu falei para a gente comparar as coisas, ver se não está fácil de comparar. Dois direitos. Direito privado, direito público. Em um tem igualdade entre as partes, em outro tem desigualdade. Em um as partes são particulares, no outro uma parte é o Estado, na outra parte a gente tem um particular. Em um a gente tem o princípio da autonomia da vontade, pode fazer tudo o que não é proibido. E no direito público o princípio da supremacia do interesse público. O interesse da coletividade sobrepõe ao interesse do particular. Ficou fácil de comparar. Mas a gente ainda não fez o que a gente quer fazer. O que é o tal do direito administrativo? Se o direito é um conjunto de regras que serve para regular a vida em sociedade, o direito administrativo vai ser um conjunto de regras relacionados à administração de alguma coisa. Por meio das regras do direito administrativo, algo vai ser administrado. Vamos chegar lá agora. Conceito de direito administrativo. Tudo quanto é manual de direito administrativo apresenta o direito administrativo como sendo do ramo do direito público. Questão conceitual, geralmente você já mata ela aqui, a questão manda.
O direito administrativo é o ramo do direito privado. Errado. Nem precisa continuar lendo. Só marcar que está errado e já era. Ele é ramo do direito público. Se ele é ramo do direito público, a gente tem que lembrar o seguinte. No estudo do direito administrativo, a gente vai estudar relações entre o Estado e os particulares. E nessas relações aqui, quem está com tudo é o Estado. O Estado ele vai ser visto como superior ao particular. É a base da nossa matéria. O Estado que manda na coisa. Então aqui a gente vai ter um ramo do direito público. Se é ramo do direito público, a gente tem que lembrar também que a finalidade do direito administrativo vai ser defender os interesses públicos, os interesses coletivos. Direito administrativo não foi feito para defender interesse privado, ele é para defender interesse da massa. E por meio do direito administrativo, vai ser feita a regulação da atuação da administração pública e também o exercício das atividades administrativas do Estado. Administração pública e atividade administrativa. Vou pensar assim, pessoal, o Estado ele tem várias funções. Uma das funções dele é administrar suas necessidades. Todo mundo tem essa função na vida. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Por exemplo, eu trabalho como professor e como agente penitenciário federal. Graças aos meus trabalhos, eu recebo pagamento. E que legal! Aí o pagamento cai na minha conta. Eu não vou ter que administrar meu pagamento? Administrar minhas finanças? Vou ter que administrar. Por meio desse pagamento, eu vou adquirir recursos materiais para minha sobrevivência, adquirir roupas, adquirir meios de locomoção, vou adquirir comida. Se eu adquiro comida, eu vou ter que ter um lugar na minha casa para armazenar essa comida, eu tenho que ter o controle dela. Então, eu estou administrando recursos materiais. Se eu contrato alguém para fazer um trabalho na minha casa, uma empregada, eu tenho que pagar algo para ela, então eu tenho que administrar recursos humanos. Todo mundo lida com esses problemas aí, independente de quem seja. E o Estado também. Só que o Estado é malandrão. O Estado, para administrar os negócios dele, ele inventou uma tal de administração pública. Aí já fica a dica. Estado é uma coisa, a administração pública é outra coisa. Daqui a pouco a gente vai ver a diferença. Só que o Estado inventou essa tal de administração pública e falou assim, administração pública, você que vai administrar os meus negócios. A gente pode dizer que a administração pública representa quem administra os negócios do Estado. É meio complicado entender isso no primeiro momento, mas tenta pensar da seguinte forma. A administração pública é o administrador das coisas do Estado. O administrador, esse termo, não dá ideia de pessoa? De quem administra? Sim. Já atividades administrativas é aquilo que o administrador faz. Que a gente vai ter os verbos, né? O que faz o administrador. O administrador executa atividades administrativas. Ele administra recursos humanos, ele administra recursos materiais, ele administra recursos financeiros, ele faz o controle da atividade de administrar. Então a gente tem aqui os dois nortes do direito administrativo. De um lado, o estudo de quem administra as coisas do Estado e do outro lado, o estudo do que o Estado pode fazer no papel de administrador. E agora um pequeno resumo aí do curso. Quando se fala em administração pública, a gente está estudando quem administra e aí a gente vai conhecer as entidades que representam a administração pública, os órgãos que compõem a administração pública e os agentes que integram a administração pública. Então a gente tem aqui entidades, órgãos e agentes públicos.
Tem muita coisa que a gente tem que saber desses três termos, mas eu vou utilizar um critériozinho nesse primeiro momento para a gente diferenciar um do outro. Pode ser que no primeiro momento a maioria não entenda os detalhes aqui, mas garanto, depois da segunda aula, revisa esse conteúdo que vai clarear tudo. Entidades são pessoas jurídicas que representam a administração pública. Agentes públicos são pessoas físicas que integram a administração pública e órgãos públicos não são pessoas, nem pessoa jurídica, nem pessoa física. Vamos entender isso aí. A administração pública ela é representada por várias instituições. Por exemplo, uma instituição é a União, outra instituição são os Estados-membros. Essas instituições são chamadas de entidades, pessoas jurídicas. Cada uma delas tem um papel no mundo. O papel da União, por exemplo, é o de administrar problemas nacionais. Problema comum ao Oiapoque e ao Chuí é problema da União. Os Estados-membros são responsáveis por administrar problemas locais. Desculpa, locais não, regionais. Estados-membros administram problemas regionais. Municípios administram problemas locais. Então, cada entidade vai ter ali a sua própria finalidade, essas pessoas jurídicas. Essas entidades, por serem pessoas, ela tem um corpo. O corpo dela é formado igual o corpo nosso. É formado por órgãos. O corpo da pessoa física tem órgão, o corpo da pessoa jurídica também tem órgão. Vou pegar como exemplo aqui o município. Compete ao município trabalhar a educação de base. Para trabalhar a educação de base, o que o município faz? Ele cria escolas. Essas escolas, se eu for em uma escola municipal, eu posso dizer que aquela escola municipal representa todo o papel do município de Cascavel? Tudo que o município de Cascavel faz é representado por meio de uma escola? Não, por quê? O município dá educação pela escola, ele dá saúde pelos hospitais e postos de saúde, ele vai ter que oferecer segurança patrimonial para as instalações do município. Então o município ele tem um monte de funções. A escola, ela exerce uma das funções do município, um pedacinho. A escola, como ela é um pedaço do município, a gente fala que ela é um órgão. E não é igual no corpo humano. O coração ele tem um papel, pulmão tem outro papel, rim tem outro papel. E o coração? Vamos pegar o coração. Meu coração. Vê se vocês conhecem do meu coração. Meu coração é uma pessoa? Não. Ele é o quê? Ele é parte de uma pessoa. Ele é um pedacinho de uma pessoa. A mesma coisa aqui. Nós temos as entidades, depois a gente vai falar mais delas. Essas entidades são formadas por órgãos, por repartições públicas. Essas repartições públicas não são pessoas e dentro dessas repartições públicas trabalham as pessoas físicas, os agentes públicos. Já caiu em prova. Entidades são pessoas físicas, errado. Agentes públicos são pessoas jurídicas, errado. E o que mais cai em prova? Lembra dessa, órgão público. Órgão público é pessoa jurídica, errado. Órgão público é pessoa blá blá blá, errado. Órgão público não é pessoa, certo. Órgão público integra uma pessoa jurídica, certo. Ele é um pedaço de uma pessoa jurídica. Professor, tá difícil, tá complexo. Tranquilo, isso aqui é resumo do que a gente vai estudar durante todo o curso. Falta muita informação aqui. Depois que a gente pegar e conhecer aí as entidades, os órgãos e os agentes que integram a administração pública, aí a gente vai conhecer quais são os princípios que orientam a atuação dessa administração, o que ela pode fazer, quais são os poderes que ela tem, o que ela faz, são os atos administrativos, como que se dá o controle desses atos
e também como que se dá a responsabilidade da administração, quando ela causa prejuízo para alguém. Responsabilidade civil do Estado. Então aqui a gente tem um resumo do que é estudar administração pública. Estudar administração pública é estudar as entidades, órgãos e agentes que compõem ela, e depois os princípios, poderes, atos, controle e responsabilidade civil do Estado. Depois do estudo da administração pública, começa o estudo das atividades administrativas, que é aquilo que o Estado faz. Aí aqui a gente vai ter a administração de recursos humanos. A gente pode dizer que administrar recursos humanos vai envolver aí o estudo da Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Isso vai ser visto com o professor Franco. O Estado tem que administrar recursos materiais. Isso vai ser feito por meio do estudo da Lei 8.666, Lei de Licitação e Contratos Administrativos. O Estado vai realizar procedimentos administrativos. Que vai ser feito por meio da Lei 9784 de 99. E fora essas três leis que eu coloquei aqui, também entra aí, a gente pode colocar como administração de recursos humanos, a Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Também vai estar envolvendo aí a administração de recursos humanos. Então ali está resumido o que a gente vai estudar em direito administrativo. E eu fiz esse resumo dentro do conceito de direito administrativo. Agora olha como que vai ficar. O que é o direito administrativo? O direito administrativo é o ramo do direito público que regula a atuação da administração pública e o exercício das atividades administrativas do Estado. Ou então uma outra forma que esse conceito pode ser apresentado para vocês em uma prova. O direito administrativo é o ramo do direito público que regula as entidades, órgãos e agentes que integram a administração pública e as suas atividades administrativas. De qualquer forma, aí a gente chega no mesmo resultado aí a respeito do que é o direito administrativo. Beleza, só não vai assinalar na prova certo a questão que falar que direito administrativo é direito privado. Quem fizer isso, eu já estou de mal por antecipação. Colocar direito privado, eu estou de mal. Nem vem falar comigo depois, hein? É sério, pessoal. A galera daqui não tá botando fé, é sério, eu fico de mal. Magou fácil. Tomar um golinho d'água aqui. Seguindo em frente aí, vamos ver quais são as fontes do direito administrativo. O que é uma fonte? Alguém me ajuda aqui? O que é uma fonte? Conhecimento de mundo. Na minha aula eu vou falar um negócio. O pessoal aqui do presencial tem a liberdade para falar alguma coisa quando eu perguntar, porque eu juro por Deus, quando eu faço uma pergunta para vocês, em regra eu estou querendo uma resposta muito simples mesmo. Eu quero uma resposta que a experiência de vida de cada um vai resolver o meu problema. O que é uma fonte? É um lugar onde sai água, por exemplo? Vale essa? Fonte é um lugar onde sai água. Vou lá na praça, lá tem a fonte de água lá. No lago, né, tem aquela bica ali, que é fonte de água. Então a gente pode dizer que a fonte é onde nasce algo. Já que a gente está falando em fontes do direito administrativo, o assunto aqui vai retratar onde nascem as regras do direito administrativo. Se o direito administrativo representa um conjunto de regras, já que todo direito é um conjunto de regras, onde eu encontro essas regras aí? E aí um probleminha nessa história toda.
Antes de saber onde eu encontro essas regras, a gente tem que saber que o direito administrativo é um ramo do direito não codificado. Então, direito administrativo é não codificado. O que significa isso? Significa que não existe uma única lei que apresenta todas as regras do direito administrativo, igual acontece com vários ramos do direito. Vocês começou o curso na segunda, então hoje é o terceiro dia de aula, tiveram só 2 aulas até agora. Tiveram aula do que na segunda? Era isso que eu queria saber. E na terça? Português. Vamos ficar com o direito constitucional. Se a pessoa, ela não sabe nada de constitucional e dá na telha dela, pô, vou estudar direito constitucional. A pessoa alega não ter recurso para comprar nenhum curso e alega não ter recurso para ter acesso a aulas online. A pessoa não consegue ter nada, mas ela precisa estudar direito constitucional. Ela tem uma cópia da Constituição na estante dela. Aquela cópia da Constituição, dá para começar a estudar por ela? Sim, tranquilo. E naquela cópia da Constituição, será que tem todas as regrinhas da Constituição? Sim, tem, tá tudo ali. A Constituição Federal, ela é codificada, existe uma única, não vou falar lei, chamar a Constituição de lei é errado, mas existe um código que apresenta as normas do direito constitucional. A mesma coisa no caso do direito penal. Você vai estudar direito penal, você pega o Código de Direito Penal. Olha o nome do documento, Código de Direito Penal. Ali vai ter todas as regras que referem-se ali ao direito penal. Você vai estudar direito civil, você tem o Código de Direito Civil. Então você tem nesses exemplos que eu coloquei, uma única lei que aborda toda a temática desenvolvida por aquele tipo de direito. No direito administrativo não é assim não. Não existe uma única lei apresentando as regras do direito administrativo. Olha só os exemplos aqui. Para falar em processo administrativo tem uma lei. Para falar em administração de recursos materiais, eu citei aqui a Lei 8666, mas tem outras leis também. Tem Lei 10.520, Lei 12.400, não sei o que. É um monte de lei. Para falar em administração de recurso humano na esfera federal, Lei 8.112, Lei 8.429. Então, o concurseiro nesse ponto, ele está um pouquinho ferrado, vai ter um monte de lei para analisar. Além disso, tem várias regras do direito administrativo que a gente não estuda por meio de lei, não. Quando a gente estuda administração pública, as entidades, os órgãos e os agentes, a gente não vê lei. Quando a gente estuda princípios, a gente não vê lei. Quando estuda poderes, não vê lei. Quando estuda atos, não vê lei. O que a gente vê então? A gente entra num campo da filosofia do direito administrativo, posso assim dizer. São pensamentos aí filosóficos que foram desenvolvidos há milhares de anos atrás, às vezes, alguns deles há milhares de anos atrás, e não muda aquilo. A gente vai abordar aquele assunto igual aquilo era abordado na Roma Antiga. Então, assim, uma grande parte da nossa matéria é filosófica, é doutrinária, e uma outra parte da nossa matéria envolve o estudo de leis. Isso significa o direito administrativo não ser codificado, não tem um código dele. Agora vamos lá, quais são as fontes, né? Já que o direito administrativo não é codificado, a gente vai ter como fonte do direito administrativo a lei, a jurisprudência, a doutrina e os costumes, também chamado aí de praxe administrativa. A respeito desses 4 termos, a gente tem que saber o que é e como que esse termo se apresenta aí como fonte do direito administrativo. Vamos lá, isso vai ser fácil. Primeiro, quando eu falo em lei aqui, vale a ideia ampla de lei. O que seria a ideia ampla de lei? Para eu entender essa ideia ampla de lei, eu tenho que comparar lei em sentido amplo com lei em sentido estrito. Lembra o que eu falei? Comparando tudo fica mais fácil.
Lei em sentido estrito. Vai ser tudo que o nome começa com lei e termina com alguma coisa. Por exemplo, lei complementar, nome não começa com lei? Começa. Lei ordinária, lei delegada, tem que o nome começar com lei e terminar com alguma coisa. Aqui a gente só vai ter lei complementar, lei delegada e lei ordinária, mais nada. Agora, lei em sentido amplo envolve qualquer norma que faça referência ao direito administrativo. Aqui a gente vai ter a Constituição Federal. Constituição Federal, o nome dela não começa com lei, mas ela entra como uma norma, né, que apresenta regras para o direito administrativo. Além da Constituição Federal, a gente vai ter tudo que o nome começa com lei e termina com alguma coisa, as leis em sentido estrito. Vai entrar aqui também medida provisória, MP. Vai entrar aqui decretos. Vai entrar portarias. Aqui entra qualquer ato normativo que faça referência à administração pública, qualquer ato normativo. Por exemplo, você passa num concurso público. Aí, para regular a tua atividade no órgão que você vai trabalhar, vai ter a Constituição Federal, vai ter um monte de lei, e vamos supor que o teu chefe de setor edite uma portaria, um documento ali disciplinando algumas regrinhas específicas daquela repartição que você trabalha. Você vai ter que obedecer aquelas regrinhas específicas da tua repartição? Vai. Então a gente vê que aquele documentozinho feito pelo teu chefe, que está longe de ser uma lei, também vai apresentar uma regra que você tem que obedecer. Então lembra, como fonte do direito administrativo, a gente tem a lei em sentido amplo. E um dos princípios mais importantes da administração pública é o princípio da legalidade. Segundo esse princípio, a administração pública tem que agir de acordo com a lei. A administração pública está vinculada à lei. Se a lei falou que algo tem que ser feito, o administrador público tem que dar um jeito de fazer aquilo lá. Então, em razão disso, a gente vai classificar a lei como sendo a principal fonte do direito administrativo. Então, lei é a principal fonte. A gente pode dizer também que ela é uma fonte primária do direito administrativo. Vamos supor, você passou no concurso, aí o teu chefe vira para você e fala, ó, você vai fazer parte de uma comissão de licitação. Aí regala os olhos já, né? Meu Deus, o que é a comissão de licitação? Vai aparecer licitação, eu vou ficar comendo ela, vai ser comissão de licitação? Pelo amor de Deus, né? Negativo, vai ter que conduzir aquela tal da licitação. Aí você fala pro teu chefe, mas chefe, eu não sei fazer esse negócio de licitação não, você tá louco. Eu conheço a regra no papel só, eu sabia ela para acertar a questão de prova. Como que eu vou fazer parte de uma comissão de licitação? Teu chefe vira para você e fala, lembra aquela fase do cursinho que você ia se preparar, era brincadeira? Acabou, filho, agora você é servidor. Você tem a obrigação de saber. Para refrescar a tua memória, vai ler a Lei 8666, vai ler ela, vai lá estudar ela, vai relembrar a tua obrigação. Aí você, com base na lei, você vai poder pegar e ter mais referência, né, daquilo que você pode e que você não pode fazer. Então você começa a tua pesquisa com base na lei. Outra característica da lei é que a lei vincula a administração pública. Vincula a administração pública. Isso significa que a administração pública não pode agir contra a lei. Ela não pode agir na omissão da lei. Contra a lei não pode mesmo. Se cair em prova lá que o administrador público agiu contra a lei, ele agiu de forma ilegal. Tá contra a lei não é tá ilegal? É. E aí a coisa vai ter que ser cancelada, não pode ter atuação ilegal. Outro detalhe, eu falei aqui que a administração não pode agir na omissão da lei. Cuidado com essa. Se cair em prova da seguinte forma, não pode agir na omissão da lei, marca certo, não pode. Se marcar que pode, marca errado. Agora, se a questão falar assim, na omissão da lei, o administrador público pode agir com base nos costumes ou com base na praxe administrativa, aí marca certo.
A gente vai dizer que essa tal de praxe administrativa é uma exceção que permite o administrador público agir na omissão da lei. Mas eu só posso lembrar disso na hora de fazer exercício se a questão me falar em costume. Se a questão não falar em costume, falar só que teve uma omissão, não pode ter atuação administrativa. Se a questão falar que o costume supre a omissão, aí que você vai considerar esse fato, aí vai marcar certo. Daqui a pouco eu falo o que é costume. Por enquanto, aqui estamos na análise da lei. Foi embora... vou dar um exemplo de a lei vincula a administração pública. A lei fala que o órgão de trânsito é obrigado a dar a carteira de motorista para todo mundo que preenche os requisitos legais. Aí chega a pessoa, vai lá no órgão, paga todas as taxas que tem que pagar, prova que preenche os requisitos. Pergunta idiota. Poderia a autoridade de trânsito falar, filho, eu não vou te dar a carteira não, porque mesmo tendo passado em tudo, pagado tudo, você é feio demais, rapaz. Você vai estar dirigindo o teu carro aí, os outros vão olhar, vai assustar, vai causar acidente. Poderia uma maluquice dessa? Não, porque a lei falou que tem que dar, o administrador público é obrigado a obedecer à lei, ele está vinculado à lei. Jurisprudência. Marca um conceito aí do que é jurisprudência. Vai ficar pequenininho o conceito. Coloca assim, jurisprudência é o resultado de várias decisões judiciais. É o resultado de várias decisões judiciais emanadas no mesmo sentido. É o resultado de várias decisões judiciais emanadas no mesmo sentido. Então, assim, jurisprudência é decisão judicial. Quando existe alguma dúvida no âmbito do direito administrativo que só a análise da lei não resolve a dúvida, muitas vezes esse conflito pode levar as pessoas a procurarem o poder judiciário, para o juiz dizer o que pode e o que não pode. Um exemplo legal disso, a gente tem por meio da súmula vinculante número 13. Essa súmula vinculante número 13 é uma súmula editada pelo Supremo Tribunal Federal, que ela proíbe o nepotismo. Ela fala que não pode uma autoridade pública nomear parentes para ocupar um cargo em comissão. Cargo em comissão é cargo que a pessoa não precisa passar em concurso para assumir. É cargo de livre nomeação e livre exoneração. E a súmula vinculante do STF fala que não pode nomear parente. Por que é uma súmula vinculante que fala isso e não uma lei? Porque não tinha nenhuma lei proibindo. Mas existe um princípio dentro do direito administrativo chamado princípio da impessoalidade. E esse princípio fala que a administração pública não pode favorecer nem discriminar as pessoas de forma injustificada. Se uma autoridade pública puder nomear parente dela para ocupar cargo em comissão, essa autoridade está favorecendo os parentes dela? Sim. E esse favorecimento é proibido. Então, com base nesse princípio da impessoalidade, o STF editou a tal da súmula vinculante, e essa súmula vinculante é uma regra para o administrador público. Ele não pode mesmo nomear quem ocupa a carga em comissão. Agora, um detalhe. Se a lei é a principal fonte do direito administrativo, a jurisprudência não é não. A jurisprudência ela é tratada como uma fonte secundária. Primeiro, o administrador público vai tentar resolver a coisa com base na lei. Se ele não conseguir, ele vai tentar entender as orientações jurisprudenciais. E a jurisprudência não vincula a atuação do administrador público. Ele não é obrigado a seguir uma jurisprudência. A jurisprudência somente orienta a atuação do administrador público. Mas essa regrinha vai ter uma exceção. O tempo está acabando? Já acabou?
mas espero concluir a linha do raciocínio aqui, a gente já fecha. 1 minuto. Como exceção à regra que diz que jurisprudência não vincula, a gente vai ter as tais súmulas vinculantes. Eu dei até o exemplo da súmula vinculante número 13. Súmula, falou súmula, já lembra, isso aqui é decisão de juiz, decisão de tribunal. E se o nome da súmula é vinculante, porque tem súmula que não é vinculante, tem súmula que é. A súmula vinculante, como diz o nome dela, vincula a administração pública. Ela é obrigada a obedecer a regra de acordo com o que foi apresentado na súmula vinculante. Então coloca assim na sua cabeça. Geralmente, súmula não vincula nada. Excepcionalmente, se ela for vinculante, ela vai vincular a atuação da administração. Depois do intervalo, eu falo a respeito da doutrina e dos costumes. Mas ó, já vou dando a dica, compara. Lei, fonte principal, fonte primária, jurisprudência, fonte secundária. Tudo isso vai ajudando a gente a entender melhor a matéria. Fazer um intervalozinho para o café, até daqui a pouco.